Fala aí, pessoal, beleza? Como é que vocês estão? Tudo tranquilo? Pessoal, hoje a gente tem um item novo aqui para o nosso setup. E, mano, eu vou te falar, isso aqui acho que vale até mais que ouro, mano. Comprei algumas memórias RAM que eu tava precisando aqui pro meu PC, porque certos jogos, mano, estavam consumindo tanta memória e, tipo assim, tava ficando muito limitado aqui no meu PC só com 16 GB. E olha que, mano, se você voltar 5 anos atrás, 3 anos atrás, não precisa voltar muito não. 16 GB já era o mais que o suficiente. E hoje, mano, ó, meu PC não tem absolutamente nada aberto. Se a gente clicar até aqui nessa setinha aqui, Shift acha aqui pra ver o quanto de memória tá usando, 70% de memória, mano. Só com uma Steam, um WhatsApp e um navegador aberto. E meu navegador, o que tem? Não tem nada, mano. Eu tenho um vídeo no YouTube, tá consumindo 70% da minha memória. Pelo menos pro meu uso, né? Particularmente dizendo, usar só 16 GB. Por isso que eu tive que comprar mais uma memorinha aqui, mais dois módulos de 8 GB, totalizando 32 GB de memória. E eu escolhi especificamente essas memórias aqui da Kuzo, que são memórias muito boas. Tem algumas pessoas que já compraram, então tem uma boa recomendação. Vou deixar o link aqui de onde eu comprei lá no AliExpress para vocês na descrição. E o maneiro dela, cara, é que ela tem um design meio diamante aqui descendo, que eu acho muito bonito. E ela também tem essa opção da RGB, né, que eu gosto bastante também. Acho que dá um tchanzinho legal pro PC. É um frufruzinho a mais que eu paguei, é um frufruzinho a mais que eu paguei, mas pra mim vale a pena. Então, bora aqui pro unboxing. Aqui tá os módulos de memória, tá bem bonita, mano, sinceramente. É um dos mais bonitos, cara, que tem, assim, pelo preço que você paga, né? Eu paguei nela que eu parcelei, né? Cerca de R$ 900, mano. Ainda assim, pra mim, mano, tá um valor bem carinho, bem absurdo. Mas, assim, é uma memória RAM, intuita funcionar e é bonitinha, tem RGB. E antes mesmo, galera, da gente poder instalar elas no PC, o que eu quero fazer? Eu quero mostrar pra vocês o desempenho do meu PC atualmente, só com um módulo de 16 GB, pra vocês verem como que vai fazer uma certa diferença, sim, no meu desempenho. Ok, o primeiro teste de FPS que eu quero fazer com vocês é desse aqui, Resident Evil Wrecking. Lembre que as minhas configurações no meu PC é uma RX 9060 XT de 8 GB, 16 GB de RAM e um i7 11700. Vou iniciar essa DLC do Leon, que é o Leon Must Die, pra vocês entenderem melhor, porque é meio porradaria, meio que muito tiro, então dá pra gente ter um desempenho interessante de como que vai rodar. Vocês podem observar que logo no começo eu vou dar um hash aqui pra gente poder ver aqui as opções gráficas. O jogo tem Full HD, não limita o FPS, qualidade gráfica toda no alto, sem upscaling. Não coloquei Ray Tracing, porque eu odeio Ray Tracing, tá com FSR no nativo. Se a gente for para a gameplay, ó, a gente consegue observar que tá aqui 90 FPS, 80 e beleza. A gente sabe que conforme o jogo vai aumentando, ele vai carregando as coisas, pode ser que ele pese um pouco ou até melhore o FPS. Normalmente ele vai ficar um pouco mais pesado, mas tudo bem, vocês vão ver que por enquanto tá rodando. FSR nativo, não tá com Ray Tracing. A gente vai jogando aqui e dá pra ver que já lotou a minha VRAM e minha memória RAM ao mesmo tempo. Lembrando que eu não tenho nada aberto, quase que eu mato civil aqui sem querer. Vamos pegar aqui essa caixa aqui rapidão. Nada muito fora do comum. Aqui já, como tem bastante gente, já tá descendo pra 60 FPS. Tava 90, né? Mas já tá 60. Mas tudo bem. 55. Tudo seja por falta de memória. 50, já tá chegando na casa dos 40. Ah, mas é porque tem muita coisa acontecendo. Essa você, na verdade, comparar com o uso de processador, mano. Quando tem muita coisa acontecendo, vai ser, assim, um pouco de placa de vídeo, claro, né? Não vamos negar, porque tem mais pixels pra ser gerados. Porém, quem vai digitar se aqui vai descer muito ou não, também, principalmente vai ser o processador, né? O meu processador tá em 40%. Ó, 60 FPS, mano. Tava rodando a 90, tudo bem. Eu aceito cair um pouco. Tava de 100 a 90 FPS. Mas ainda, pô, tá 47, mano. Que doideira. Já chegamos aqui numa mansão, numa parte que tem no jogo. Mano, 120 FPS, tá? Sem upscaling, sem nada, sem frame gen. Só tem dois inimigos aqui. Já desceu pra 75 FPS, mano. Tudo bem, vamos dar um desconto. Perdi metade do meu desempenho. Aí, tá usando toda a minha memória RAM? Tá usando toda a minha memória RAM, mas a vida é assim. A minha RAM tá 8 GB, totalmente estourado, não tá deixando nada pro beta, não tá sobrando nada pro betinho. E, ai, eu vou morrer, sai, vagabundo. E tá, mano, 50 FPS, mano. E olha que meu PC não é ruim, mano. Eu acho que, não sei dizer se esse jogo é mal otimizado, na minha opinião ele não é, ele é um jogo até que bem otimizado. Pô, inaceitável jogar o bagulho a 40 FPS, mano, muito complicado. Agora pra mim, mano, um dos jogos mais mal otimizados da história, mano. Tudo bem que o Cyberpunk no lançamento também não ajudava muito. Mas Silent Hill 2, que é um jogo extremamente pesado,
vai ser um bom teste aqui pra gente testar os 16 GB. E aqui nas opções de gráfico, vou tirar aqui até o FSR pra não atrapalhar a gente, vou deixar na pré-definição em alta, tá? Pra não consumir totalmente nossa VRAM, que é o desempenho, mano, pra quem for jogar em Full HD mesmo, tá? Batendo seus 60 aqui, dando aquela gargalada normal, o jogo ele gargala mesmo, mas olha, vamos jogar pra média aqui do jogo mesmo, a média de FPS, 39 ou 40 FPS, tá? Um FPS um pouco delicado, mano, VRAM tá estourada, 15 GB de memória RAM, tá? E tipo assim, dá pra ver que o jogo ele roda a 60, só que tem horas que ele tá com uma dificuldade de manter, ele cai, não sei se é por falta de memória, e eu acredito que seja sim por falta de memória, mano. 40 FPS, tá ligado? Vou deixar ele carregando aqui as texturas e tudo mais. Ó, não tô mexendo muito aqui, tô deixando ele só carregar as texturas, o que tiver pra carregar. E carregando tudo, ó, já dá pra ver que ele já quer manter os 60, viu? Carregou tudo, mantém os 60. Quando dá, ele vai manter os seus 60. Mas quando ele vai precisar carregar outras coisas, começa a dropar, aí mantém FPS horrível, aí a memória começa a ficar doida, entendeu? Tipo assim, pra mim, mano, isso aqui obviamente é o jogo tentando consumir mais memória pra poder ver o que ele pode fazer, o que ele pode tirar de textura, o que ele pode colocar de textura pra manter o FPS. E quando ele consegue manter o equilíbrio, ele mantém os 60. Mas quando ele não consegue, ele começa a dropar muito. Tudo bem que o jogo já dropa naturalmente. E fica com essa merda aqui, 15 GB de memória RAM já usadas e 7,7 GB de memória de VRAM utilizadas. Tudo bem que eu não tenho tanta VRAM, mas eu não tô jogando isso aqui em Quad HD, com upscaling, nem nada, mano. Tô só mantendo Full HD no alto normal, sem FSRzinho, porque eu odeio FSR. Então vamos lá, né? Vamos tirar aqui algumas coisas do canto. Isso aqui eu vou tirar daqui de cima, tirar tudo. E ó, criança pesada, hein? Em primeiro lugar, como eu vou manter essas memórias, para manter os 32 GB, eu vou fazer o seguinte, eu vou colocando uma memória por uma, ver se ele reconhecendo tudo de uma vez, e não bugar. Deixar elas aqui no cantinho, pegar nossas novas memórias e colocar a primeira. Trava dos dois lados, tudo feito. Vamos ligar agora a fonte, ver se vai dar sinal. Deu sinal. Olha como é que é bonitinha, né, mano? Essa memória fica maneirinha, mano. Só que agora eu vou fazer o seguinte, eu vou desligar o PC. Vamos colocar essa memóriazinha aqui, a low profile. Chamo de memória low profile. E foi, deu sinal. Tudo caminhando, tudo certo até agora. Esse lado aqui agora. Os dois lados bem presos. Duas memórias conectadas. Deu sinal aqui no PC, vamos ver se vai dar vídeo. Deu vídeo também. E agora tá dando tudo certo, mano. Vamos botar fé que vai caminhar esse carro aí. Agora a última memória low profile. Testando agora. E foi. Tudo funcionando. 32 GB, mano. Graças a Deus, nada deu errado. Agora vamos para os testes de desempenho. Estamos de volta aqui também no Silent Hill 2, tá? Vamos mexer aqui nas configurações para vocês poderem ver que eu não mexi em nada, tá bom? Tá com o Ray Tracing desativado, qualidade no alto e sem FSR, porque eu não gosto de FSR. Pode ver que tá se mantendo até numa taxa bem legal, 70, 60 FPS. E qual que é o principal problema desse jogo aqui? É que além dele ser pesado, ele tem muito stuttering. Ele por si já tem muito stuttering. E é bom pra gente poder testar a estabilidade do PC. A gente pode ver que agora tá com a VRAM estourada, a memória RAM já tá começando a subir e não estamos tendo muita variação de drop. Até que tá com um FPS bem estável. E é aquilo, né, mano? Esses jogos de hoje em dia são feitos pra você rodar com FSR. Então eu tô forçando aqui algo que não é pra ser feito, que é rodar sem FSR. Rapaziada, o primeiro teste que a gente vai fazer vai ser no Resident Evil Wrecking, no mesmo modo, né? Que é o modo do Leon Must Die. E assim, pessoal, somente relembrando, tá? Não quer dizer que você ter mais memória RAM vai aumentar o seu FPS, tá? No caso, vai te dar mais estabilidade, vai ter menos drop, tá ligado? Essa é a ideia, você ter mais também folga no seu PC. E podem ver que, rapaziada, não mudou quase nada de FPS. Fica pra dropar um pouco também, ó. Tá dropando bem pouquinho. Tá 76, 79. A gente saiu de 100 FPS, tava lá no começo. E a gente pode ver que não dropou tanto. Aqui já tava travando pra caraca no último teste que a gente fez. Já tava tipo 40, 50 FPS, aí tá 70. Com bastante coisa acontecendo também pra placa poder sofrer um pouquinho. Claro que, sinceramente, nessa parte, o que deveria mais sofrer aqui era mais o processador. Até o processador não tem estabilidade legal. E a gente conseguiu manter aqui a casa dos 70, 60 FPS. Agora no ambiente mais fechado, né, que a gente estava vendo, também tava rodando mais ou menos o mesmo FPS, 120, com menos drop. A gente podia observar que tava rodando com muito drop. Então, pessoal, considerações finais, tá?
No caso, você ter mais memória RAM vai aumentar o seu desempenho? Sim e não. Não necessariamente ele vai aumentar o seu FPS, a não ser que você esteja só com uma memória RAM no seu PC. Isso a maioria das pessoas sabem. Se você tiver duas e de preferência na mesma frequência e mesma quantidade de memória, vai ser o melhor mundo, o mundo ideal. Porém, ele vai te dar mais estabilidade nos seus jogos. Como vocês viram nos exemplos passados, somente com 16 GB de RAM, que já é o mínimo hoje em dia, estava dando muito stuttering, FPS caindo muito. E o jogo dava pra ver que no começo, quando ele começava a rodar, ele tava com um FPS legal. Só que conforme ele ia precisando de mais memória, o PC ele vai meio que trocando textura, vendo o que precisa mais, o que não precisa, o que precisa agora, o que tem que jogar fora. Isso acaba caindo o teu FPS por completo. Então sim, galera, ter mais memória não necessariamente vai aumentar o seu FPS, mas vai te dar mais estabilidade. E, de certa forma, vai aumentar sim um pouco o seu FPS. Mas espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se tiver alguma dúvida, tanto sobre essa memória, mas também sobre como funciona a memória RAM, o que é melhor escolher, qual que é a melhor frequência, o que é bom a gente ter em mente quando a gente vai colocar a memória RAM, só deixar nos comentários. Forte abraço e até o próximo vídeo.